Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Diz a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Nós não conseguimos nem imaginar o que seria da nossa vida sem a tua palavra. Ela é o alimento para a nossa alma. É ela que nos traz fé, alegria, esperança, amor. A tua palavra nos instrui, nos dá direção. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, meu Deus, nós te louvamos por esse grande privilégio de podermos abrir este livro, entender o que está escrito e receber do Senhor a graça de poder praticar em nossa vida. Deus abençoe-nos nessa noite, receba o culto que prestamos a Ti, e eu peço que o Senhor não despeça ninguém de volta para casa de mãos vazias, mas que o Senhor toque em cada um, para que os nossos irmãos possam seguir em frente, confiando no Senhor, fazendo a Tua obra, fazendo a diferença, Deus, com suas vidas onde estiverem, brilhando a luz de Cristo,
para que o teu nome seja glorificado. Usa nossas vidas, usa a nossa igreja, usa cada um de nós, para que a tua vontade seja feita nesta terra, assim como é feita no céu. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus proverá. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Nesse texto que nós lemos, o nosso pai Abraão está diante da mais difícil prova da sua vida. Ele recebe ordem direta do Senhor Deus para levar seu filho, seu único filho, a quem ele amava, e sacrificá-lo em um dos montes da terra de Moriá. E o texto segue dizendo que Abraão obedeceu sem pestanejar, sem questionar. Ele se levanta de madrugada, prepara a montaria, racha a lenha, prepara o fogo, leva um cutelo e sai pronto para cumprir a vontade de Deus. Ele leva consigo 2 de seus servos, e quando ele chega ao pé do monte que o Senhor havia indicado, ele então pede a esses 2 servos que aguardem, e ele diz: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Abraão então coloca a lenha sobre o seu filho Isaque, leva consigo o fogo e o cutelo, e o seu filho pergunta: pai, nós estamos levando a lenha, o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. E quando chega ao local, Abraão deita o seu filho sobre o altar, o amarra, levanta o cutelo, e quando ele está pronto para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz dizendo: Abraão, não levantes a mão contra o seu filho. Eu agora sei que você teme a Deus a ponto de não lhe negar o teu único filho. E quando Abraão ergue os olhos, ele vê um carneiro preso pelos chifres. Ele toma então esse carneiro e sacrifica em lugar do seu filho. E a partir daquele dia, aquele monte passa a ser chamado o Senhor proverá. No hebraico, a expressão que aparece aí no verso 14 é Jeová Jirê, porque ficou estabelecido naquele lugar, no monte do Senhor, é que se proverá. E Abraão experimenta, em meio a essa dura prova, que o seu Deus é o Deus da provisão. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse texto é que Deus proverá, porque Ele prometeu. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, quando ele e a sua família ainda serviam outros deuses. Josué 24, de 2 a 4, diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então Deus pega esse homem do outro lado do rio, sendo que a sua família lá servia outros deuses. Deus então manda esse homem deixar sua terra, sua parentela, e promete fazer dele uma grande nação, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Deus disse a esse homem que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu. O problema é que a esposa de Abraão, Sara, era estéril. O tempo foi passando, de tempos em tempos Deus aparecia para Abraão, renovava as suas promessas, lhe dava esperança. Só que, com o tempo passando, a idade também foi chegando, e Abraão já estava beirando os 100 anos, e Sara beirando os 90 anos. E ele, como qualquer ser humano, falho que era, cometeu diversos erros, entre o momento em que ele recebeu a promessa de Deus, até que a promessa se cumprisse.
E nós, lendo o livro de Gênesis, vemos Abraão tropeçando várias vezes. Primeiro, ele obedeceu a Deus só pela metade, porque Deus mandou deixar a sua terra e a sua parentela. Ele sai, mas leva consigo o seu sobrinho Ló. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 4. Depois, quando a fome apertou, ele saiu em direção ao Egito, numa direção que não era a direção dada por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 9 e 10. No Egito, ele mentiu dizendo que a sua esposa, Sara, era sua irmã, porque ele teve medo de morrer. Está aí em Gênesis 12, versículos de 11 a 15. Apesar do Senhor já ter lhe prometido um herdeiro, ele aceitou a proposta da esposa para ter um filho com a empregada. E ele então coabita com Agar e gera Ismael. Está em Gênesis capítulo 16, de 1 a 4. Depois, em Gerar, ele mentiu de novo diante de Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã, mais uma vez com medo de morrer. Está lá em Gênesis 20, 1 e 2. Então perceba, Deus pega esse homem do outro lado do rio, a família dele toda servia a outros deuses, caminha com esse homem, falando com ele de tempos em tempos, um homem cheio de problema de caráter. E quando nós chegamos aqui em Gênesis 22, nada parece indicar que Abraão havia crido e entendido a promessa de Deus. Tudo parecia indicar que Abraão tiraria 0 nessa prova, porque era o que vinha acontecendo até aqui. Mas quando nós lemos esse texto de Gênesis 22, Abraão, ele emerge como um gigante. Parece que, com tudo que ele viu, que ele ouviu e viveu com Deus, Abraão chega à conclusão de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Quando ele se separou do seu sobrinho, que Ló escolheu as campinas do Jordão e ele foi para o deserto, Deus o fez prosperar no deserto. Quando ele mente, tanto no Egito quanto em Gerar, dizendo que a sua esposa era sua irmã, nos dois casos Deus intervém. No Egito ele fere a casa de Faraó com pragas, e em Gerar ele fala com Abimeleque em sonhos, dizendo, não pode colocar a mão nessa mulher. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículo 17, e também em Gênesis capítulo 20, versículo 3. E por último, Deus deu a ele um filho, sendo ele e a esposa já idosos, muito idosos, e a esposa sendo estéril, conforme está em Gênesis capítulo 18, versículos 10 e 11. Então parece que finalmente Abraão entendeu que o Deus que o chamou e prometeu dar a ele a terra de Canaã e uma grande descendência, é um Deus que não pode mentir. Olha o que aqui diz Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Por que Abraão, mesmo com todas as suas falhas, mesmo sendo tão humano como ele era, ele poderia crer no Deus que provê todas as coisas? Porque simplesmente o Deus que prometeu não pode mentir. Depois que tudo foi consumado, que a geração de Abraão se estendeu, que Moisés conduziu o povo pelo deserto, e aquele povo que descendeu de Abraão se assenta na terra prometida, Josué faz uma declaração impressionante, lá no seu livro, no capítulo 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, irmãos, por que nós podemos acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando todo o contexto ao nosso redor diz que não vai acontecer? Quando nós erramos, quando as impossibilidades nos encontram, quando as pessoas nos traem, quando a idade chega, é porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Quando Deus promete alguma coisa a alguém, Ele cumpre. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação,
que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e o Deus que prometeu, ele cumpriu. E nós hoje estamos aqui assentados nesses bancos, graças à promessa que Deus fez a Abraão. Porque a Bíblia diz que nós também somos filhos de Abraão. Nós podemos declarar com toda a nossa fé e toda a nossa esperança: Deus proverá. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Olha o que diz na carta de Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nenhuma de suas palavras falhou de tudo que ele disse a Israel. Se nós como igreja somos o Israel de Deus, nenhuma das palavras que Deus disse a meu respeito, a teu respeito, a respeito da igreja dele, há de falhar. Nós podemos crer que Deus proverá, porque ele prometeu e ele não pode mentir. Em segundo lugar, Deus proverá porque ele já proveu Jesus Cristo. Isaac é um dos tipos mais perfeitos de Cristo no Antigo Testamento. Quem não se lembra de Jesus ao ver Isaac subindo aquele monte, carregando a madeira para ser sacrificado pelo próprio pai? Também quando nós lemos em Gênesis 24, logo em seguida, o episódio em que Abraão envia seu servo Eliezer para buscar uma noiva para o seu filho Isaque. É um claro tipo de Deus o Pai enviando o Espírito Santo ao mundo para buscar uma noiva para o seu filho Jesus. E essa noiva é a igreja. Portanto, Isaque é um tipo de Cristo. Entretanto, no alto desse monte em Moriá, nós encontramos ali algo que é o tipo de Cristo mais perfeito no Antigo Testamento. O carneiro. Quando Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, ele, talvez sem saber, estava profetizando sobre Jesus. E aquele carneiro preso pelos chifres, que se tornou o sacrifício substitutivo que salvou a vida de Isaque, é um tipo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós sabemos que cordeiro é filhote de carneiro. Quando Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, e o que aparece preso entre os chifres é um carneiro, é o mesmo bicho. Jesus é identificado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 29. Jesus representa cada cordeiro que foi morto em todo o período da lei, para que os pecados das pessoas pudessem ser perdoados. O sangue daqueles animais derramados no Antigo Testamento apontam para o sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado de uma vez por todas para limpar o pecado do mundo. Olha o que diz a carta aos Hebreus do capítulo 10, versículos 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E Hebreus vai dizer que tudo o que acontecia no Antigo Testamento eram sombras, tipos e símbolos das coisas do Novo Testamento. Então todos aqueles sacrifícios de animais que eram imolados em substituição àqueles pecados que as pessoas levavam ao sacerdote, apontavam para um sacrifício perfeito, feito por Jesus Cristo, que tiraria de vez o pecado do mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, lá em João 3,16.
Diz ainda que aquele que não poupou o seu próprio filho, também nos daria com ele as demais coisas. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 32. Então por que nós podemos acreditar que Deus proverá? Porque Ele já proveu a Cristo, aquele que ofereceu um sacrifício de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo vai dizer, quem deu o mais não dá o menos? Quem pode o mais não pode o menos? Então aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos daria com ele graciosamente todas as coisas? Então, irmãos, o que nós precisamos hoje? Que Deus faça provisão na nossa vida. Aquele que deu o que ele tinha de mais valor, que era o seu filho unigênito, amado, não nos daria isso que nós precisamos? O Deus que nos deu Jesus, Ele é capaz de prover todas as coisas que nós precisamos. Qual é a sua necessidade? Qual é a porta que você precisa que seja aberta na sua vida? Qual é o milagre que você precisa que aconteça para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Se Deus proveu para si um cordeiro, cujo sacrifício foi aceito em nosso lugar, então nós podemos crer que todas as demais coisas também serão supridas em Cristo, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Também está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas conjuntamente cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem promessa na nossa vida, se Deus tem um propósito na nossa vida, Ele fará todas as coisas cooperarem para o cumprimento desse propósito em nossa vida. Em Cristo Jesus, Ele proverá tudo o que for necessário para que isso aconteça, e nós precisamos crer nisso. Deus proverá. Deus proverá tudo o que nós precisamos. Por quê? Porque Ele já proveu para si um cordeiro. Jesus é o mediador entre nós e os homens. Então, por meio de Jesus, Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Em terceiro lugar, Deus proverá se depositarmos nele a nossa fé. A Bíblia nos diz que a atitude de Abraão em Moriá foi resultado da sua fé. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Depois de muitos altos e baixos, finalmente Abraão entendeu que Deus tinha um propósito na sua vida. E esse propósito passava pela vida de Isaque, seu filho, e que, portanto, mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus, que o formou no ventre da estéril Sara, usando a semente de um velho já amortecido, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 12, era poderoso até para ressuscitá-lo e revivê-lo das cinzas. Somente a fé pode nos fazer crer que Deus proverá numa hora dessa. Quando a gente chega em situações que não tem mais porta para bater, quando nossos amigos que considerávamos mais chegados nos viram as costas, nós podemos olhar para cima e dizer, Deus proverá. Porque o nosso Deus é Jeová Jirê, Ele é o Deus da provisão. Como Ele disse para o próprio Abraão, quando ele voltou para confirmar a sua promessa de que ele seria pai aos 100 anos. Quando Sara riu,
ele disse: para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós precisamos crer nisso. Abraão finalmente entendeu que Deus era seu amigo e que não o estava iludindo. Olha o que diz em Tiago, no capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, eu acredito que não tenha um adjetivo melhor para ser chamado desse mundo do que amigo de Deus. Abraão finalmente entendeu: Deus é meu amigo. Ele me tirou lá do outro lado do rio, quando eu servia outros deuses. Ele falou comigo. Ele me fez promessa. Ele me perdoou e me livrou quando eu cometi os pecados mais horríveis. Ele fez milagre na minha vida, me dando um filho aos 100 anos, com uma mulher de 90, que ainda era estéril. Esse Deus não vai me desamparar aqui nesse monte em Moriá. Tudo isso que eu vi de Deus, que eu ouvi de Deus, que eu vivi com Deus, me gabarita a deixar tudo no seu altar. Deus proverá. Abraão tinha uma história com Deus, e por isso ele pôde crer nisso. E quando ele está para concluir o sacrifício, a voz disse: olha, pode parar, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou nem mesmo o teu único filho a quem amas. O fato de Abraão estar disposto a entregar o seu único filho a quem ele amava foi suficiente para Deus entender que ele o amava. E Deus então, a partir desse episódio, concretiza a promessa feita a Abraão. E nós hoje, quando olhamos para trás, nós podemos testemunhar que realmente em Abraão todas as famílias da terra são benditas, porque de Abraão descende o Cristo, que é o Salvador de todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão são como as estrelas do céu e como as areias do mar, são incontáveis, porque esse homem creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Da mesma forma que Deus creu no amor de Abraão, nós também devemos crer no amor de Deus, porque se alguém está disposto a sacrificar o seu unigênito, a quem ele mesmo disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, se ele está disposto a fazer isso, irmãos, é inegável que ele nos ama. É inegável que aquele que faz isso pode fazer todas as demais coisas. Nós não deveríamos ter 1 milímetro de preocupação com a nossa vida. Nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma nessa vida, porque aquele que deu mais pode dar o menos. Emprego, dinheiro, relacionamentos, diplomas, saúde. Ele deu Jesus, o seu Filho amado. Nada disso deveria nos preocupar, porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará também todas as coisas? Ele não suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades? Então por que diante das maiores provas, nós também não podemos levantar a voz e dizer: Deus proverá? Quando o nosso filho disser: e agora, pai? Deus proverá. Quando a ovelha disser: e agora, pastor? Deus proverá. Quando a esposa perguntar ao marido: e agora, meu bem? Deus proverá. Porque nós somos filhos de Abraão, e nós deveríamos viver no monte do Senhor proverá. Se depositarmos nele a nossa fé, certamente Deus proverá tudo o que for necessário para que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Concluindo, irmãos, a Bíblia diz que todos os que creem são chamados filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 29 diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo
a promessa. Portanto, nós somos herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão. Deus prometeu livrar Abraão dos seus inimigos? Prometeu. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3. E a nós também. Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra? Prometeu a nós também. Deus prometeu a Abraão dar a ele uma nova terra, uma terra prometida. Prometeu, Gênesis 13, versículos 14 e 15, a nós também. Abraão buscava a Canaã terrena. Nós recebemos a promessa de uma Canaã celestial. Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, conforme Gênesis 15, 5. Prometeu a nós também, que nós geraríamos muitos filhos na fé para a glória de Deus. Deus prometeu andar com Abraão, Gênesis 17, 1. Prometeu também a nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Deus foi Jeová Jirê na vida de Abraão e será na nossa vida também. Nós precisamos confiar que o Deus que não pode mentir prometeu e que Ele já proveu para si um cordeiro e que com esse cordeiro Ele nos dará também graciosamente todas as coisas. Diante de toda e qualquer situação, nós podemos levantar a voz aos céus e dizer: Deus proverá. Vamos ficar de pé. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová.
está no nome de Jesus. Aleluia.